Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Senado aprovou a criação de um fundo eleitoral formado por 30% do valor das emendas de bancada e por impostos pagos por emissoras de televisão. Como a proposta termina com a propaganda partidária, essas emissoras também deixam de ter desconto de seus impostos por esses horários cedidos aos partidos. E esse imposto que elas terão de pagar é que irá para o financiamento das eleições. Cabe agora à Câmara dos Deputados decidir se esse será o sistema adotado já para 2018. O Câmara Debate discute esse assunto com os deputados Afonso Florencio, do PT da Bahia, e Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. Deputados, a Câmara dos Deputados, ela pode votar esse projeto que vem aqui, ela tem que votar esse projeto até dia 7 de outubro, ou pode votar uma outra proposta. Deputado Afonso Florencio, como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor vê essa proposta? É uma proposta adequada? Bom, primeiro eu considero que muito provavelmente essa será a base de um texto aprovado no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Aqui na Câmara nós ainda não conseguimos votar uma solução de financiamento, sabemos que está proibido o financiamento de CNPJ empresarial, então considero que esse será o texto base. Havendo pequenas alterações na Câmara, ele volta para o Senado para uma apreciação final. Eu considero também que é importante ter um financiamento público transparente, porque é uma conquista, na minha opinião, da sociedade brasileira não termos o financiamento de CNPJ. Claro que tem uma resistência aqui e ali, parece que ontem a maior resistência foi das emissoras de TV aberta comerciais, que inclusive estão acostumadas a não pagar imposto e agora terão que fazer esse recolhimento de tributos. Acho que a criação do fundo eleitoral vem em uma conjuntura que dá muita consistência para a defesa da implantação de um financiamento público. Lembrando, o recurso está sendo tirado de dotações que são hoje existentes, que não é na educação, que não é na saúde, que é de emenda parlamentar. Deputado Silvio Torres, como é que o senhor vê essa formação desse fundo? Eu acho que nós podemos votar tudo que tem sido debatido em termos de regras eleitorais, sistema eleitoral, mas o gargalo continua sendo a questão do financiamento da campanha. Né? O deputado Afonso lembrou, não temos mais financiamento chamado privado, só as pessoas físicas podem doar hoje com certo limite, isso inclusive está sendo também regulamentado nesse novo projeto, e o financiamento público foi o que restou. Agora, nós partimos, infelizmente, de um projeto inicialmente que falava em 3,6 bilhões de reais, e isso impactou a sociedade, né? Ficou como se nós estivéssemos, nós vamos dar mais 4 bilhões para os deputados fazerem a campanha, eles que se virem e tal. Nós assistimos muito dessas reações. Mas eu acho que o projeto que vem do Senado, ele já vem meio acordado, deputado Afonso, com o da Câmara, já foi meio combinado entre eles, então dificilmente, não vai haver um conflito. E ele está razoavelmente equilibrado, né? Ainda há resistências, eu sinto no plenário, muitos deputados dizendo que não votarão. A própria sociedade, eu acho que também não vê com bons olhos, mesmo que seja um número menor. As emendas que serão utilizadas, a parte das emendas que poderia ser utilizada, dos recursos da parte das emendas, não vão incluir nem a saúde e nem a educação. E serão 30% da média das emendas pagas de bancada. Não é pegar aquilo que é proposto. Porque, tradicionalmente, as emendas de bancadas não são pagas. Então, se você pegasse pelas emendas que são aprovadas, aí seria um número muito maior. Então, estima-se, só para finalizar a sua pergunta, estima-se que chegue com a parte das emendas em torno de 1,6 bilhão, mais a renúncia
a renúncia não, o fim do subsídio às emissoras que transmitem TV e rádio, será em torno de 2 bilhões de reais. Eu acho que pode ser até um número alto ainda, porque você tem o fundo partidário, que é cerca de 900 milhões nesse ano de 2017. Mas eu acho que o caminho é o financiamento público. Eu acho que o debate é em torno dos valores. Eu acho que temos que ter uns valores razoáveis. Acho que ainda é alto. Então, deputado Silvio Torres, essa questão sempre se discutiu essa questão de não tirar dinheiro da educação e saúde. Apesar da intenção de muitos que defenderam essa proposta, na verdade, na proposta que vem do Senado não está explícito que esse dinheiro não pode ser de emendas que não atinjam saúde e educação. Eu queria saber se os senhores acreditam que a Câmara dos Deputados pode colocar essa exigência. E a gente teve recentemente uma pesquisa, se não me engano, não vou lembrar a instituição que fez, se foi a FGV, uma pesquisa sobre investimentos nos municípios, que estão sofrendo uma grave queda de investimentos, os municípios brasileiros, uma queda de investimentos. E as emendas de bancada são emendas que prevêem investimentos em municípios. Quer dizer, tirar 30%, isso não vai comprometer o orçamento desses municípios. E, se é possível, colocar essa exigência, que apesar do relator dizer que isso seria colocado, não foi isso que foi votado. Deputado Flávio Florence. Primeiro, acho que é importante deixar muito enfática a solução de evitar que a política seja financiada por empresas. E os valores de doações de empresas, e vimos agora com todos esses escândalos, o comprometimento do interesse público, da execução de políticas públicas, inclusive na educação e na saúde, é inconteste. Portanto, a busca de uma solução de financiamento público transparente não deve ser combatida como está sendo por alguns setores formadores de opinião. Considero que é importante registrar. Quando havia o debate sobre um fundo, inclusive dessa ordem de grandeza, 3 bilhões e 600, era um fundo sem alusão à origem da dotação. Então, com a emenda constitucional 95, o teto do gasto, ao estabelecer um recurso para o fundo eleitoral, supunha-se haveria corte em outras áreas. Agora está se dizendo que é emenda de bancada, 30%. As emendas de bancada, elas são discricionárias e, muito normalmente, elas não têm na educação. É equipamento, infraestrutura, né? Tem obras. Então, isso pode ser regulado na LDO, na lei orçamentária. Então, eu considero que o esforço que está sendo feito no Congresso Nacional, ele deve ser valorizado. E considero que o investimento no município, a queda da atividade econômica nacional repercute nos municípios. Repercute de duas formas. Uma, com o repasse do Fundo de Participação de Municípios, que é uma cesta de tributos constituída de imposto sobre produto industrializado e outros tributos. E, então, portanto, perde o repasse do governo federal para os municípios e perde também na arrecadação própria do ISS, por exemplo, que é um tributo municipal que depende da atividade econômica. O IPTU nem tanto, o INSS sim. Mas são coisas distintas. O que resolve o investimento e a arrecadação nos municípios não são as emendas de bancada. Elas, inclusive, considerando o tamanho do país, o número de municípios, elas são um valor quase que irrisório no que diz respeito. Acho que temos que tratar esse tema, mas não a busca de soluções para a atividade econômica e a recuperação de receita dos municípios não é excludente com a constituição de um fundo com base nas emendas parlamentares. Quero dizer que é importante que nós avancemos também na redução dos tetos, tanto de contribuição individual como de teto máximo de campanha por candidatos. Acho que baratear as campanhas é fundamental, dar transparência e garantir a origem pública
dos recursos. E é fundamental também, deputado Afonso Florencio, eu pedi desculpas ao senhor, mais uma vez eu chamei o senhor com o nome de um queridíssimo e muito saudoso amigo, o maestro Flávio Florencio, que é um maestro que foi da Sinfônica de Santo André. Eu peço desculpas, eu sempre troco o nome, mas é uma pessoa que eu tenho certeza que o senhor se orgulharia se pudesse conhecê-lo. Deputado Silvio Torres, como é que o senhor vê essa questão das emendas? O senhor acha, porque isso tem sido muito criticado, o senhor acha que tem fundamento ou não essa questão da crítica, como o deputado Afonso Florencio acredita que não? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, para muitas bancadas regionais, essas emendas elas ajudam bastante, para estados menores. Eu sou do estado de São Paulo, lá o recurso que vai de emendas para bancadas, ele é proporcional aos outros estados também. Ele não sai do... Né, porque São Paulo é maior, é que tem a maior emenda de bancada é maior. Segue o mesmo patamar. Não chega a fazer uma grande diferença, é verdade, eu preciso confessar isso. E as emendas de bancada só passaram a ser impositivas de 2 anos para cá. Elas não eram. Elas eram decididas pelo governo. O governo, dependendo da pressão que recebesse, ele pagava ou não pagava. Então, isso é relativamente novo. Não acho que esse vai ser o impacto que vai impedir o desenvolvimento dos municípios, até porque o orçamento tem bastante alternativas seja para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, e também tem as emendas individuais que se constituem num volume muito grande. Mas o que eu queria insistir, voltar um pouco e talvez falar mais, é sobre a necessidade de diminuir os custos das campanhas. Eu acho que o que está errado, o que faz com que os recursos fossem altíssimos e continuem sendo, é o modelo de campanha que a gente está acostumado a fazer no Brasil, tá certo? Uma cultura de campanha que nós precisamos quebrar e quebrar de uma forma bem radical. Afonso, eu tenho conversado com alguns amigos e nem sei se sou candidato, mas se for, eu faria a campanha o mínimo possível de gastos, porque eu acho que perdeu o sentido no Brasil que nós estamos vivendo hoje, nós continuarmos a nos pautar pela mesma abordagem do eleitor, aqueles que são considerados os seus colaboradores de campanha, chamados cabos eleitorais, as despesas completamente desnecessárias, que eu acho que foram sendo trazidas como fundamentais da campanha e não são. A população hoje está muito mais, acompanha muito mais, está mais consciente e acho até que quem gasta muito vai acabar sendo penalizada porque o povo não aceita que você faça campanhas milionárias, aquelas que têm muita visibilidade. Então, o que eu queria dizer, eu acho que nós podemos reduzir ainda. Eu acho que o financiamento público vai ser quase que irreversível, mas eu acho que nós podíamos fazê-lo pelo mínimo possível, né? E cortando outras despesas. Deputado Afonso Florencio. Cortando outras despesas, transferindo itens de orçamento que são mais dos deputados mesmo, de alguma forma dos políticos, e focar na diminuição dos gastos. Aliás, o relatório do deputado Vicente Cândido já traz mudanças nesse sentido, mas ainda eu acho que são insuficientes. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com esse debate. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a criação do Fundo de Financiamento Eleitoral e a reforma política com os deputados Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, e Afonso Florencio, do PT da Bahia. Deputados, além do fundo eleitoral, a Câmara tem discutido e votado diversas matérias da reforma política. Uma das questões, a questão do fim das coligações, foi jogada para as eleições de 2020
Agora, eu gostaria de saber dos senhores o que os senhores acham. Os senhores se referiram à limitação, a um teto para as campanhas políticas que seria necessário estabelecer. Que outras medidas é possível ainda que a Câmara dos Deputados vote e que os senhores acham que deveria entrar em vigor já para as eleições de 2018? Deputado Afonso Florenzi. Eu quero primeiro concordar com o deputado Silvio Torres. De fato, nós precisamos reduzir os gastos de campanha. Eu sempre tomo cuidado de aferir. É possível identificar nas eleições municipais, em alguns municípios, a contratação dos chamados cabos eleitorais, um número muito expressivo, que às vezes na proporção de votos, a impressão que dá é que teve cabo eleitoral que não votou no candidato que o contratou. Isso é comum, né? Isso é um escândalo, porque fica parecendo que contratou não para apoiador de campanha, ou apoiadora de campanha, mas A compra de votos. para comprar votos. É. Então, esse é um tipo de procedimento que parece menor, mas do ponto de vista do trato da República, é fundamental. Uma coisa é ter uma equipe ali exígua de apoiadores. A rigor, os apoiadores de campanha deveriam ser, digamos, voluntários. Como era no passado. Como era no passado, não é? Pela convicção. Criou-se, em alguma medida justificável, mas do ponto de vista da perspectiva da sociedade, da república, porque república é res pública, coisa pública, não é diferente de monarquia, é porque a política é de todos, é de interesse público, é um patrimônio de toda a sociedade, a despeito das diferenças que existam na sociedade, e é muito comum as diferenças serem, digamos assim, de interesse público. Ambos os polos de uma disputa terem legitimidade social. Então, cada candidato ter seus apoiadores voluntariamente, isso é muito importante. E o limite de gasto é muito importante. Eu considero, respeitando a orientação do meu partido e a discussão, se nós mantivermos o presidencialismo e o candidato majoritário congrega partidos em seu apoio, é fundamental haver proibição de o que eu chamo de voto Frankenstein. Ou seja, sem querer julgar nenhum dos candidatos, mas o PMDB, com Michel Temer, apoiou Dilma Rousseff. Nos estados, muitas vezes o PMDB se coligou com o PSDB. Concluída a eleição de 2014, o governo de Dilma, com Michel de vice, tinha minoria dentro do PMDB, em muitos estados e muitas regiões, e no plenário da Câmara do Senado. Porque a maioria de PMDBistas foram eleitos na oposição a Dilma. Isso é um absurdo. Então, a coligação não pode ser Frankenstein, porque tem que ter alguma coerência programática. Senão o deputado e a deputada chegam sendo contrários. Então, o problema não é ter coligação. Em determinadas condições pode até existir. O problema é se a coligação, digamos assim, frauda a vontade do eleitor. Digamos, tem um eleitor que quer votar num candidato LGBT e tem um eleitor que quer votar num candidato, digamos, que professe religião evangélica e que se manifeste publicamente com posições controversas de debate da LGBT. Se os dois estão na coligação e não tem um nexo programático, o voto de um pode eleger o outro lá embaixo, na base da lista. Então, eu considero que manter as coligações proporcionais no regime presidencialista pode convir, mas, entretanto, nós temos que dar conteúdo programático a essas coligações para que o eleitor veja o seu voto, se não no seu candidato, porque o eleitor vota na legenda também, de alguma forma o seu voto representado, seja no executivo, porque a coligação dá sustentação à candidatura majoritária. A coisa mais comum que tem é o candidato majoritário ouvir das lideranças de outros partidos, presidente de outro partido, nós queremos uma coligação proporcional para apoiar, mas é importante que nós avancemos em algum procedimento que garanta, digamos assim, conteúdo programático, coerência dentro das coligações.
Essa questão que o deputado Afonso Florencio está se referindo, deputado Silvio Torres, a gente não enxerga muito no PT e no PSDB exatamente, mas a gente enxerga bastante em outros partidos um pouco menores, que são muito diferenciados de Estado para Estado. Essa fragilidade, talvez ideológica dos partidos no Brasil, seria uma dessas razões da necessidade das coligações não serem verticalizadas, de fazer outros acordos estaduais? Porque essa é a tendência, todos os partidos pedem isso, né? Bem, Vânia, primeiro acho que explicar o que é que já foi aprovado com relação a isso. Foi a PEC 282, ela veio do Senado, aprovada no Senado, já passou pela Câmara, nós estamos votando agora, finalizando os destaques. E o que ela basicamente contém? Primeiro, o fim das coligações previstos para 2020. Já foi negociado isso lá no Senado, inclusive para atender essa característica regional que é muito forte, porque nós temos estados, como você lembrou, por exemplo, talvez em São Paulo, estados maiores, onde os partidos conseguem ter praticamente uma chapa própria, com pouquíssima coligação. Agora, tem estados em que você tem são 8 vagas e cada um é de um partido, praticamente. 30 partidos. Que se acertam para meio que já ajustar antecipadamente o resultado. E essa prática, ela vem se consolidando porque atrás disso tem uma outra questão, que é o número excessivo de partidos no Brasil. O deputado falou em afinidade programática, mas não é possível você encontrar afinidade programática em 35 partidos. É muito difícil você imaginar que haja, né, um terço disso de ideológico, enfim, programático. A maioria se formou na facilidade que a Constituição de 88 trouxe de os partidos se proliferarem e ter, em consequência disso, ter acesso a fundo partidário, a tempo de TV. E, no fim, se constituiu quase que para muitos partidos, não estou generalizando, quase que um meio de subsistência. Então, o partido, ele existe pelo que é oferecido a ele no Congresso Nacional. Então, o que mais veio aprovado na PEC 282 é a cláusula de desempenho, que foi estipulada agora no acordo feito aqui, em 1,5%. Já a partir de 2018, o partido tem que ter, no mínimo, 1,5% do total dos votos em pelo menos 9 estados. Isso, segundo projeções, diminuiria para praticamente 18 a 20 partidos apenas, e não os 30 que nós temos hoje, já em atuação no Congresso. Então, eu acho que na medida que a gente conseguir enxugar esse quadro partidário, nós vamos conseguir dar uma certa homogeneidade nos campos, seja da esquerda, direita, centro, e aí sim partir para a verticalização que você mencionou, que havia no passado e que hoje o TSE acabou derrubando. Hoje não tem essa obrigatoriedade e cria essa coisa de Frankenstein que foi referida pelo deputado Afonso. Que é requerida. Agora, o senhor acha que hoje ela é necessária? Quer dizer, os estados terem liberdade de fazer essa... Não, eu particularmente não sou favorável a coligações partidárias. Tanto é que eu fui um dos que votei pela antecipação para 2018. Mas eu acho que dando a chance para 2022, nós já temos o fim das coligações, os partidos poderão se preparar junto com outras regras que estão sendo implantadas. Nós temos sido muito criticados pela sociedade, mas pela imprensa de um modo geral, dizendo que nós não fizemos nada, né? Não fomos capazes de fazer uma reforma. Mas eu acho que foi um avanço, a PEC 282, foi um passo importante em direção ao fim das coligações e à cláusula de desempenho, e acho que talvez consigamos aperfeiçoar agora com o projeto que está aqui na Câmara, do deputado Vicente Canto, com o relatório dele, aperfeiçoar as regras eleitorais. Não exatamente uma reforma. As regras que permitam que nós possamos estar enxugando os gastos de campanha
E, por último, para não me estender muito, dar oportunidade para o deputado, é só para dizer que não conseguimos mudar o sistema eleitoral. Eu acho que essa foi uma grande frustração. Nós ficamos no mesmo sistema que tem vigorado até hoje, que é o sistema proporcional. Deputado, o senhor quer 30 segundos para concluir, deputado Afonso Florenzi? Só destacar que eu considero o debate sobre o sistema muito importante. Eu sou defensor do sistema proporcional. Acho que o problema não é apenas o sistema, mas fundamentalmente a existência ou não de coligação e o financiamento público ou empresarial. Mas eu considero também que nós avançamos o possível para as eleições de 18. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.